Bom dia, pessoal. Então a gente vai começar agora a semana 9. Nessa semana eu vou falar para vocês sobre regulação do metabolismo por NAD e pela restrição calórica, tá? Então nos primeiros vídeos a gente vai falar especificamente de NAD, depois eu vou falar sobre restrição calórica e vocês vão ver que essas duas coisas têm um pouco de conexão, por isso elas estão na mesma semana, certo? Então vamos começar então com o metabolismo de NAD. Então eu quero começar falando com vocês sobre a regulação do metabolismo por NAD, tá? NAD+. Então primeiro eu vou começar falando perfil histórico. Primeiro, tem uma doença chamada pelagra, tá? E os sintomas dessa doença são diarreia, dermatite e demência. Então, isso aqui é uma foto antiga de um paciente com essa doença. Então, vocês podem ver dermatite na mão. E em 1914, o Goldberg faz o tratamento dessa doença com a substituição de uma dieta rica em milho por fontes animais, tá? Então, essa doença era muito comum no meio oeste americano, né, onde tinha uma quantidade de produção de milho, então as pessoas comiam basicamente isso. Então, o tratamento dessa doença que ele propõe é a substituição por fontes animais de alimento, reduzir a quantidade de milho e comer mais proteína animal. E em 1940, esse sujeito aqui com esse nome que eu não vou falar, ele descobre então que a pelágriton é uma falta de deficiência de vitamina B3, que é nicotinamina e ácido nicotínico, que são precursores importantes para a formação do NAD. Tá? Então, a falta de NAD causa uma doença com sintomas bem claros. O NAD ele é descoberto, essa história da descoberta do NAD, então tem vários prêmios Nobel aqui que passam pela descoberta de como o NAD funciona, do que é o NAD. Em 1906, o Sir Arthur Harden, que é esse carinha aqui do bigode branco, ele descobre a que foi chamado de coenzima na fermentação, e com isso ele ganha o prêmio Nobel de Química em 1929. Ele pega um suco de levedura, né, um extrato de levedura, né, uma preparação de leveduras, fraciona isso por centrifugação, e aí você sabia então que você tinha lá e descoberto das enzimas que eram partes das leveduras, a levedura estava morta, entre aspas, estava quebrada, mas a enzima, então, era um pedaço daquela preparação que era capaz de conseguir fazer a fermentação independente da célula estar viva ou não. E o Harden descobre, então, o que ele chama de uma coenzima, que é uma coisa que não estava naquela enzima, naquele preparado enzimático, mas que era importante para você conseguir fazer com que a fermentação funcionasse. Ele chama isso de coenzima. Em 23, o Hanvo Euler-Schelpen, que é o do bigode escuro aqui, ele divide o prêmio Nobel de Química com o Harden em 29, porque ele descobre que a coenzima que o Harden descobriu 2 décadas antes era um nucleosídeo de açúcar fosfato. Então ele consegue purificar essa coenzima e caracterizar quimicamente quem ela era. E em 35, o Otto Warburg, que vocês viram na aula de câncer, ele purifica então o NAD e descobre o papel do NAD na transferência de prótons nas reações enzimáticas, como que o NAD funciona como uma coenzima, tá? E o Warburg também ganhou o prêmio Nobel, não por essa descoberta, já fez a descoberta depois, importante, mas depois ele já tinha sido laureado com o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 31. Então trabalhar com NAD parece que dá prêmio Nobel. E o Otto Warburg é esse aqui. Então, a gente conhece muito o NAD, vocês viram em Bioquímica 2 pra caramba, o NAD como uma coenzima, tá? Então, o NAD tem um papel no metabolismo como na transferência de elétrons nas reações enzimáticas, então, de oxirredução, tá? O meu foco nessa aula vai ser discutir com vocês um papel renegado do NAD, não renegado, mas que a gente vê menos, que é o NAD como substrato. Isso está aumentando muito a importância do NAD como substrato recentemente na regulação do metabolismo, tá? Por que isso acontece? O NAD, existem algumas enzimas que a gente vai discutir nos vídeos mais para frente. Algumas enzimas que são dependentes de NAD, usam NAD como substrato. Eu vou discutir isso mais para frente. E várias delas têm um papel super importante no metabolismo, especialmente as sirtuínas, que vão ser um foco grande dessa aula. Tá? Então, o NAD, tanto como coenzima quanto substrato, tem diversos papéis no metabolismo. Então, o metabolismo celular e o metabolismo redox, então ele está envolvido com processos energéticos, de anabolismo, estresse oxidativo. Eu não vou discutir aqui, mas ele também tem papel
um remodelamento de ácidos nucleicos, tá? Então está envolvido com reparo de DNA, processamento de RNA, expressão gênica. E também não vou discutir aqui, mas também tem papel nas respostas inflamatórias, regulando a resposta imune, a autoimunidade e inflamação e envelhecimento, que é chamado de inflammaging. É um termo relativamente novo, tá? Então, nosso foco vai ser, nessa aula, o NAD como substrato para essas enzimas e o seu papel no metabolismo celular e metabolismo energético, metabolismo redox. Então o NAD ele funciona como um regulador metabólico. Vou mostrar vários exemplos para vocês aqui de como é que o NAD parece estar envolvido com situações boas e ruins do metabolismo. Tá? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês nesse artigo é que o NAD está diretamente envolvido, mas está diretamente, os seus níveis estão diretamente regulados com o envelhecimento, por exemplo. Tá? Então aqui você tem diferentes tecidos, estão fígado, coração, rim e pulmão, e camundongos de diferentes idades. Então a barrinha preta é o camundongo de 3 meses, o camundongo jovem, novinho, a barra branca seria um camundongo de meia idade, com 1 ano, e a barra cinza seria um camundongo velho, idoso, com 2 anos de idade. Tá? Se vocês olharem, você tem uma redução em todos os tecidos, uma redução significativa quando você chega no camundongo com 2 anos de idade. Então, níveis de NAD diminuem em todos os tecidos, tá? E, por outro lado, os níveis de NADH aumentam em todos os tecidos, tá? Então, quando eu falo que o NAD é importante, é o NAD+, tá? O NADH não tem o papel. O papel importante como substrato é o NAD+. Então, ali eu estava falando de camundongos inteiros, né? E que eu estou olhando células em cultura, são mioblastos em cultura, células musculares, crescidas em diferentes condições. Então, você cresceu aqui no meio de cultura com glicose ou com galactose. E vocês podem ver, quando a gente coloca galactose, a gente tem uma redução dos níveis de NADH. Tá? Então o nível de NAD não altera tanto, mas o nível de NADH está diminuído. Isso faz com que você tenha uma mudança do nível de NAD e NADH, ou seja, com galactose, quando essas células estão crescidas com galactose, você tem mais NAD em relação a NADH. Isso causa uma mudança no perfil de expressão de algumas enzimas, então você tem uma redução de sirtuínos, que não é importante no momento, mas você tem uma redução de MIO-D, e essa MIO-D é uma proteína importante porque ela é uma inibidora do desenvolvimento muscular. Então, quanto menos MIO-D você tem, mais aquele músculo pode se desenvolver. Tá? Então, aqui você mostra de novo que quando você tem mais NAD, um aumento da quantidade de NAD relativa a NADH, você parece ter uma célula capaz de maior divisão, no caso de músculo. Tá? Então, de novo, o envelhecimento, quando você tiver muito mais NADH do que NAD+, você teria uma inibição do crescimento muscular, por exemplo. E cultura que não é mais difícil de extrapolar para um animal inteiro. Mas a gente está vendo essas relações. Quando a gente olha para a obesidade, a gente também vê essa relação, tá? Então a gente vai voltar nesse gráfico aqui depois, mas vamos focar aqui na barrinha branca e na barrinha preta. Aqui é o camundongo controle, esse aqui é o camundongo, a barra preta é o camundongo que foi alimentado com uma dieta rica em gordura, tá? E aí a gente vê que então, esse camundongo é obeso. Então a gente vê que quando você dá uma dieta rica em gordura para o camundongo e mede os níveis de NAD no fígado, tecido adiposo branco e no tecido muscular esquelético, em fígado e no tecido adiposo branco você tem uma redução dos níveis de NAD. Então, envelhecimento tem redução do nível de NAD, obesidade tem redução do nível de NAD em alguns tecidos. Por outro lado, se você estimula o camundongo a fazer exercício, ser um camundongo, entre aspas, mais saudável, você tem um aumento dos níveis de NAD, tá? Então, vou focar aqui na barra branca e na barra cinza, esse primeiro grupo de barras aqui. Aqui é o camundongo que ficou em repouso. Esse aqui é o camundongo que foi estimulado a fazer exercício, a barra cinza. E vocês veem que o nível de NAD no camundongo que fez exercício é maior do que no camundongo que não fez exercício. Então, você tem envelhecimento e obesidade reduzindo os níveis de NAD, que seriam condições metabolicamente ruins, mas realização de exercício como uma condição metabolicamente boa, você tem um aumento dos níveis de NAD. Tá? Restrição calórica, a gente vai falar no final dessa semana, também é uma condição metabolicamente melhor, porque você tem uma redução do consumo de calorias e com isso uma diminuição dos níveis de obesidade, por exemplo. Você também tem uma mudança no perfil da relação NAD-H. Então, quando a gente olha que você tem um aumento dos níveis de NAD, tanto no fígado, no músculo e no tecido adiposo branco. Então, você olha aqui o nível de NAD quando você faz restrição calórica, tá? Então, você tem um aumento no fígado, passa aqui de 750 para quase 1000. Você tem um aumento no músculo, quase dobra também, e você tem um aumento bem grande no tecido adiposo branco. A relação
só aumenta no músculo do tecido adiposo branco, essa relação parece diminuir no fígado, mas o nível de NAD, quando você faz restrição calórica, aumenta em todos os tecidos analisados. Tá? Então, exercício de restrição calórica, condições metabolicamente boas, aumentam os níveis de NAD. E como é que funciona o metabolismo de NAD? Por que o nível de NAD muda? Né? Como que o nível de NAD aumenta ou diminui? Você pode ter uma conversão entre NAD e NADH diretamente, ou você pode ter síntese ou degradação do metabolismo do próprio NAD, tá? Então tem algumas formas disso acontecer. Você tem um ciclo de degradação de NAD, enquanto o NAD funciona como substrato, então ele é quebrado. Tá? Então você tem um NAD aqui e ele é quebrado por essas enzimas que eu falei lá no início, a gente vai entrar em mais detalhes nelas mais para frente. Elas são quebradas e o NAD é transformado em nicotinamida. Tá? Então você tem uma redução dos níveis de NAD. Então essa é a forma que o NAD é metabolizado, ele é quebrado, tá? Por essas enzimas aqui. Existem várias formas de você conseguir recuperar esse NAD. Tá? Você tem uma via de recuperação, em que essa nicotinamida, então, tem algumas enzimas que transformam ela em NAD de volta. Tá? Você pode obter isso também de outras formas. Então, lembra da vitamina B3, né? Então, o ácido nicotínico ou nicotinamida ribosídeo. Você pode, através da dieta, receber esses nutrientes e ele vai entrar em formas diferentes, tá? Então, a nicotinamida ribosídeo entra na via de recuperação, entra por aqui. Tá? Não se preocupe com o nome das enzimas por enquanto. E o ácido nicotínico ele vai entrar em uma outra via, tá? Que é essa via de Presley Handler Pathway, tá? É essa via aqui que tem essas enzimas que transformam então o ácido nicotínico com os intermediários que vão transformar ele em NAD também. Uma outra forma de você receber aumentar os níveis de NAD é através do consumo de triptofano. Então, o triptofano ele pode ser convertido através de uma série de reações, tá? Em NAD também. E essa é a via da quinulerina, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês também. Então, tem algumas formas de você aumentar os níveis de NAD ou modular o nível de NAD, tá? Então, se você pode ter essa via de recuperação ou essas vias de síntese de novo, tá? Então, você sintetizar o NAD a partir de coisas que você está comendo, tá? Modular a atividade dessas enzimas pode ser importante para você conseguir regular os níveis de NAD, ver o efeito do excesso da falta de NAD sobre o metabolismo, e isso que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Uma coisa que é importante, então, a via de recuperação, então, voltando lá para os camundongos idosos, por exemplo, a gente vendo aqui de novo, isso aqui é cérebro, tá, de camundongo. Conforme o camundongo vai envelhecendo, os níveis de NAD no cérebro vão diminuindo. Por que isso acontece? Uma das explicações que podem ser é que você tem uma redução da expressão de enzimas da via da recuperação. Então, aqui no caso, a nicotinamida ribosiltransferase, é uma das enzimas da via de recuperação. Então, você tem uma redução da expressão dessa enzima, conforme o camundongo envelhece. Então, se você tem uma redução no nível de expressão dessa enzima, faz sentido você ter uma redução dos níveis de NAD. Isso poderia explicar por que durante o envelhecimento, conforme o camundongo envelhece, você vai tendo uma redução dos níveis de NAD. Pode ser porque a via de recuperação está funcionando menos. Tá? De novo, em camundongos idosos, você também parece ter uma redução da atividade da via de quinulerina, desculpa. Tá? Então aqui eu estou olhando macrófagos de camundongos, tá? Então a barrinha azul é camundongo novo, a barrinha rosa é camundongo idoso. Então se você olha diferentes enzimas da via, essa enzima aqui está reduzida, especificamente essa aqui, que é a quinolato ribosiltransferase, tá? As outras enzimas estão com uma quantidade igual, mas essa enzima aqui está reduzida. Isso é o suficiente para você causar um desvio na via, tá? Então ela está justamente aqui, nesse ponto. Então daqui para trás está todo mundo meio que acumulado. Então a barrinha rosa é sempre maior, são os intermediários da via acumulam, e quem está depois delas tem uma redução dos níveis, inclusive uma redução dos níveis de NAD. Tá? Então você parece que em camundongos idosos, cérebro você tem uma redução da via de recuperação, macrófagos você tem uma redução da via de quinulerina. Então parece que de modo geral, conforme você vai envelhecendo, a sua capacidade de sintetizar NAD diminui. Uma outra coisa importante também que é bem recente é o papel da microbiota, que vocês viram na semana 5, no metabolismo de NAD. Tá? Então aqui, nesse trabalho super interessante, os cientistas pegaram camundongos sem microbiota, então os camundongos chamados germ-free, eles não tinham microbiota nenhuma, e você pode colocar a microbiota que você quiser nesse camundongo. Então eles colocaram camundongos controle, que é sempre a primeira barrinha aqui,
os camundongos receberam uma bactéria normal, selvagem, e na segunda barrinha eles receberam bactérias que eram incapazes de sintetizar NAD, elas não tinham a via de síntese de NAD por elas, tá? E aí o que eles viram foi o seguinte, tanto no colo, né, no intestino, quanto no fígado, esses camundongos tinham uma quantidade muito menor, os camundongos que não tinham bactéria, uma quantidade muito menor de intermediários da síntese de NAD e uma redução do nível de NAD tanto no intestino, que não é tão surpreendente porque a bactéria está lá, mas no fígado também, uma redução bem significativa da quantidade de NAD no fígado, tá? Mostrando então que a capacidade da sua microbiota de sintetizar NAD é importante para você. Você acaba utilizando esse NAD, ou esses intermediários de NAD que são produzidos pela sua microbiota. Então a microbiota também é importante para a síntese de NAD. Modulações na microbiota, como a gente já viu na semana 5, causam um monte de coisa, podem também regular o metabolismo com uma modificação nos níveis de NAD do corpo. E aqui, a partir de agora, eu vou começar a falar para vocês de alguns experimentos modulando a atividade das vias de síntese de NAD. Então o cara vai tirar ou colocar enzimas para ver o que acontece com o camundongo quando ele tem mais ou menos NAD. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a deleção parcial. Tá? Então o camundongo tem uma atividade menor de novo da nicotinamida ribosiltransferase, que está envolvida na via de recuperação de NAD. Então ela transforma a nicotinamida em nicotinamida mononucleotídeo. Tá? Então essa enzima que você perde parcialmente essa enzima, então a velocidade da via de recuperação de NAD diminui, e os níveis de NAD são reduzidos também. É o que está mostrado aqui. Ó. Se olhando especificamente nas idiotas pancreáticas, o nível de NAD está reduzido, tá? Quase pela metade. O que acontece com esse camundongo? Você não teve muita diferença no peso corporal, não muda muito, então sempre barra branca o camundongo controle, barra preta o camundongo que tem metade da atividade da via de recuperação. A glicemia de jejum, você não vê lá, glicemia pós-prandial de jejum, você não vê tanta diferença. Camundongos machos têm uma glicemia uma glicemia de jejum um pouquinho reduzida. Então eles têm uma tolerância à glicose reduzida. Então se você faz um teste de tolerância à glicose no camundongo, você dá a glicose para esse camundongo, você vê que você ele demora mais para reduzir a glicemia, ou seja, ele tem problema de intolerância à glicose, porque isso acontece porque ele tem menos insulina, a secreção de insulina é menor. Tá? Então aqui você olha a barrinha preta, o camundongo, depois que ele faz a tolerância à glicose, ele não consegue secretar insulina como ele deveria, por isso que a glicemia sobe. Tá? E por que só e isso é um problema claramente na secreção de insulina, porque o camundongo tem a mesma sensibilidade à insulina. Se você dá insulina para o camundongo exógeno, ele responde bem. Tá? Então o problema desse camundongo, na verdade, é uma espécie de diabetes do tipo 1. Tá? Então ele é intolerante à glicose porque ele não é capaz de secretar a insulina direito. Então a falta de NAD na dieta pancreática está causando uma espécie de diabetes, diabetes tipo 2 nesse camundongo. Além de você conseguir fazer inibição genética, né, deleção parcial do gene, você também pode fazer inibição farmacológica. Então se você inibe a mesma enzima com esse inibidor aqui, ele vai aparecer algumas vezes, FK866, tá? Então vai estar escrito aqui, ele é um inibidor da via de recuperação de NAD. E aqui a gente está olhando macrófagos de camundongo. E a gente consegue ver que quando você inibe a via de recuperação de NAD, você tem uma redução dos níveis de ATP nesses macrófagos. Isso acontece aqui, você tem uma medida indireta, tá, de como está funcionando o fluxo glicolítico dessas células. Você tem uma redução da via glicolítica. Então a inibição da redução da recuperação de NAD faz com que você tenha um problema metabólico nesses macrófagos, o que reduz os níveis de ATP. Tá? Isso pode ser parcialmente restaurado se você suplementa com o precursor de NAD. Tá? Então, se você dá mais precursor de NAD que vai bypassar a inibição dessa enzima, tá? Você dá o produto dessa reação enzimática, então essa reação enzimática deixa de ser necessária, você recupera parcialmente tanto os níveis de ATP quanto o fluxo glicolítico. Você pode fazer também o caminho contrário, tá? Então você pode ter inibições genéticas que fazem com que você reduza os níveis de NAD, mas por outro lado eu posso ter modificações genéticas que aumentem o nível de NAD, tá? O que eu estou fazendo aqui? Então, nesse experimento aqui, o que foi feito? A gente inibiu a expressão dessa enzima nicotinamida N-metiltransferase e ela está envolvida na degradação de nicotinamida. Então, com a redução da expressão dessa enzima, você vai ter um aumento da quantidade de nicotinamida, porque ela vai ser degradada menos,
Isso vai fazer com que você tenha mais nicotinamida para entrar na via de recuperação de NAD e logo os níveis de NAD vão aumentar. Tá? Então dá para ver aqui que você tem uma redução na expressão dessa enzima em diferentes tecidos, tecido adiposo branco, tecido fígado, tecido adiposo marrom, não fez tanta diferença. Rim também não, mas em alguns tecidos você tem uma redução da inibição, redução da expressão desse gene. E quais são os efeitos que a gente vê no camundongo? Primeira coisa que esse camundongo ele é resistente ao ganho de peso, tá? Então você dá uma dieta rica em gordura para o camundongo, ele não engorda, que são os triângulos aqui, tá? Então ele fica resistente a uma obesidade induzida por dieta. Ele tem menos massa gorda, tá? E com isso também mais massa magra, e você tem uma redução do tecido adiposo branco, diferentes tecidos brancos, diferentes regiões que você pega, você tem uma redução na quantidade de tecido branco ali. Além disso, você tem uma inibição da hipertrofia do tecido adiposo branco. Então, se vocês lembrarem da aula de diabetes, esse aqui é o camundongo controle, tá? As células são grandes, o tamanho é grande, células grandonas. Quando você tem a inibição desse gene, você tem células menorzinhas, tá? Então, lembra, quanto menor a célula do tecido adiposo, mais saudável que o tecido adiposo é. Então, você conseguir inibir a hipertrofia do tecido adiposo branco é importante metabolicamente. Com isso que a gente tem uma redução da insulinemia, tá? Pós-prandial. Então o camundongo precisa de menos insulina para controlar a glicemia dele. Ou seja, ele é mais tolerante à glicose. Se você faz o teste de tolerância à glicose com camundongo, ele consegue baixar a glicemia mais rápido. Então ele está mais saudável, tá? E você tem uma redução do acúmulo de gordura no fígado, nessa dieta rica em gordura, tá? Então se você olha aqui o controle, essas manchas brancas são gotas de gordura no fígado. Você quase não consegue ver isso no fígado do camundongo, que teve a expressão do gene inibido e logo tem mais NAD. Então está aqui mostrando uma redução da quantidade de gordura no fígado. Tá? E por que isso acontece? Você não tem uma mudança no quanto que o camundongo come. Tá? Ele está comendo a mesma coisa que ele comia antes. Tá? A diferença é que você tem uma redução na eficiência alimentar. O que quer dizer isso? O camundongo ele come, mas de alguma forma que está sendo perdido. Tá? Então a eficiência alimentar é o quanto você consegue transformar o que você come em peso para você, seja massa gorda ou massa magra. Como esse camundongo tem uma eficiência alimentar reduzida, isso está se perdendo, essa comida está se perdendo em algum lugar. Tá? A gente não tem uma diferença na quantidade de gordura nas fezes. Tá? Então a quantidade de gordura que sai nas fezes é a mesma no camundongo controle e no camundongo que teve expressão do gene inibida. Isso indica que não é um problema de absorção de nutrientes. O problema ou a vantagem no aumento do gasto energético. Então, se você olha aqui, isso aqui é a medida do consumo de oxigênio, ou seja, o quanto o camundongo está respirando, o gasto energético dele. Você vê que conforme o camundongo que teve a expressão do gene inibida, você tem um gasto energético mais alto sempre, especialmente durante a noite, quando o camundongo está mais ativo. Então, o gasto energético, tanto durante o dia quanto a noite, é maior. Como esse camundongo tem um gasto energético maior, a eficiência alimentar dele é menor. Então, ele consegue comer a mesma coisa, mesmo uma dieta rica em gordura, mas não engorda, não fica obeso, ele não fica diabético, fica muito mais saudável do que o camundongo controle. Certo? A gente também pode modificar as outras vias. Eu falei da via de recuperação, a gente também consegue modificar a via de quinulerina, tá? Então aqui está pequenininha aqui, mas aqui é só uma via discriminada, tá? Que eu vou mostrar para vocês duas enzimas que vão ser alteradas. Então, a primeira enzima nesses experimentos que foram alteradas é a IDO1, que é a primeira enzima aqui em cima, que transforma o triptofano em quinulerina, tá? E a outra enzima que eu já falei para vocês antes é a quinolato ribosiltransferase, que está aqui no meio do caminho, tá? Então aqui de novo com macrófagos, tem que a gente vê, se você faz macrófagos nocaute, tá? Tanto para IDO1 quanto para essa QPRT, você vai ver efeitos parecidos, tá? Então você tem uma redução do nível de NAD, aqui em cima é IDO1 e aqui é a QPRT. Então você tem uma redução do nível de NAD, tá? Olha aqui a barrinha preta, preto aqui. Então você tem uma redução do nível de NAD e uma redução do nível de NAD para cá. Tá? Com isso você tem uma recuperação, uma diminuição da capacidade respiratória. Então camundongo, a respiração mitocondrial diminui aqui e aqui. E com isso você tem que, de alguma forma, obter energia. Se você tem uma respiração mitocondrial menor, o que acontece é que você tem um aumento da via glicolítica. Então a via glicolítica aumenta aqui e aqui. Então, na inibição dos dois genes, bloqueando qualquer duas das partes da via de quinulerina, você tem o mesmo efeito. Redução dos níveis de NAD, redução da respiração mitocondrial para compensar um aumento da via glicolítica. Tá? E se você suplementa com quinulerina, tá?
recoloca o substrato aqui, ou beta-nicotinamida mononucleotídeo, que está aqui, tá? Você recupera esses efeitos. Então, se você bypassa a inibição das enzimas, você recupera isso pelo menos parcialmente. Então, os níveis de NAD aumentam, agora estou olhando o azul aqui, aumentam, de novo. A respiração mitocondrial também aumenta. E você tem uma redução no fluxo glicolítico que tinha aumentado antes. Tá? Então, você recolocar o NAD, você recupera esses efeitos que tinham sido vistos antes. Então, nesse vídeo a gente viu como é que os níveis de NAD são regulados, tá? As vias de síntese de NAD, degradação de NAD, e a gente viu que o NAD tem vários efeitos metabólicos, tá? Então, você tem aumento do nível de NAD em algumas situações metabolicamente boas, redução do nível de NAD em situações metabolicamente ruins, e se você modula os níveis de NAD geneticamente ou farmacologicamente, você tem efeitos metabólicos importantes. Então, nos próximos vídeos eu vou discutir qual é o papel do NAD como substrato na regulação do metabolismo, tá bom? Então, até a próxima.